essa nossa live. Olá, olá pessoal. Começamos. Deixa eu ver aqui se eu reduzo o volume do meu dispositivo e começar a acompanhar aqui o chat em direto. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre oportunidade ou risco. Tudo o que você deve saber antes de você começar por abrir um agente bancário. Se você pensa em abrir um agente bancário, deixa eu ver aqui como é que está o som. Antes mesmo de você abrir um agente bancário, não saia abrindo o agente bancário sem assistir essa live, tá bom? Primeiro, assista até o final, para depois ver se de facto adianta ou não abrir um agente bancário. Tá? Então, eu sou Ernesto Manuel. Na verdade, também faço serviços de agenciamento bancário. Estou afiliado a um banco. E por isso é que eu tenho estado a sair, falando com o pessoal sobre que passos as pessoas devem dar para também abrirem um agente bancário. Então, se você pretende abrir um agente bancário, vais ver se de facto estás num bom caminho ou talvez devas recuar devido aos riscos que isso acarreta, tá? Eu estou a investir no mercado de agente bancário já há coisa de 5 anos, tá, pessoal? E tenho estado a fazer lives para ajudar a despertar as pessoas relacionadas a esses serviços de agenciamento bancário. Porque é um serviço que, ao meu ver, é pouco conhecido e precisa ser mais divulgado, tá? E eu espero que mais pessoas possam, pelo menos no mínimo, entender o que é que efetivamente está envolvido em ser um agente bancário. Então, vamos lá tentar perceber. Ser agente bancário é uma oportunidade ou um risco? Ponto número 1. Um agente bancário, ele é alguém que normalmente oferece serviços de uma instituição financeira. Todos os serviços que uma instituição financeira oferece. Abertura de conta, levantamento, depósito, emissão de cartão multicaixa, solicitação de extrato bancário, consulta de saldo, tá vendo? E ainda tem mais alguns outros serviços que algumas instituições financeiras diretamente não têm. Você quase que não vê as pessoas irem lá para pedirem serviços como carregamento de saldo, tá? Saldo, seja de dados, de internet, tá vendo? Saldo da Unitel, Africell, tá? Carregamento da DSTV, esses pacotes de TV, Zap, lá também consegues fazer. E ainda tem mais, pessoal. Tu, a nível do agente bancário, também podes fazer pagamento de serviços do Estado, por exemplo, aqueles pagamentos de RUP, tá vendo? Que normalmente quando nós vamos para tratar um bilhete de identidade ou qualquer outro documento de Estado, tu tens ali a emissão de um RUP, que é um número, uma referência única para pagamento para o Estado. Então tu pegas aquilo, vais num agente bancário, também consegues pagar. E outros serviços ao Estado, tipo imposto, pagar a tua eletricidade, a EPAL, a água, tá a ver? Então é uma oportunidade que você tem de facilitar uma data de serviços que as pessoas procuram para que, então, por via de um agente bancário consigam efetuar. Já estamos aqui a mostrar alguma vantagem de você aderir um serviço de
agente bancário, tá? Tá aqui já vantagem, tá bom? Pessoal, tem um chat aberto, fiquem à vontade se desejarem mandar assim alguma pergunta, também se desejarem dar um feedback, fiquem à vontade para que eu também aqui vou acompanhar. Se o som estiver aí a falhar em algum momento, deem-me feedback, por favor, e eu aqui vou também rapidamente ver o que é que está-se a passar, tá? Então, vamos lá. Imagine, você para concluir se investir em serviços de agenciamento bancário é uma oportunidade ou risco. Eu gosto de normalmente usar aquele binômio custo e benefício. Fala-se muito isso na contabilidade. Então use esse binômio custo-benefício. Qual é o custo e qual é o benefício? Se o custo for superior ao benefício, meu amigo, não abra um agente bancário. Então, você tem que analisar isso. E eu, a nível do grupo Olho Singelo, nós, como já disse, temos pelo menos ali também os serviços de agenciamento bancário. O porquê que eu tenho esse serviço de agenciamento bancário? Eu tenho o serviço de agenciamento bancário por razões muito óbvias. Primeiro, antes mesmo, o primeiro banco aqui a implementar os serviços de agenciamento bancário é o Banco BAE. O Banco BAE este ano vai completar 11 anos, tá? 11 anos. O ano passado fez 10. Quando o Banco BAE começou a pensar em abrir agências correspondentes bancários, a gerente do meu balcão, ela, na verdade, procurou-me, o gestor até, e falou-me desse serviço, há coisa de 10 anos atrás mesmo. Eu estava para ser um dos pioneiros, mas não me interessei muito. E eu tenho um amigo, irmão, que volta e meia ele falava dos serviços de agenciamento bancário. Ele falava, volta e meia falava, Ernesto, é um serviço ótimo, acho que deverias investir. Já pensou, vocês têm aí instalações que dá sempre para abrir mais uma fonte de renda e depois as vossas instalações são instalações que muitas pessoas acorrem a elas para vários serviços, então dava para ter ali também um agente bancário. São mesmo instalações desse tipo que são típicas para que os serviços de agenciamento bancário funcionem e de facto deem sempre certo. Mas eu fui ponderando, fui analisando, enfim. E no final senti a necessidade de, tendo em conta a procura pelos serviços bancários, as enchentes em balcões próprios, senti a necessidade de abraçar essa causa, tá vendo? Não foi com uma finalidade, como é que eu diria, filantrópica, de tipo, vou fazer só no âmbito da minha responsabilidade social, não. Foi mesmo também porque eu tirei tempo de qualidade para analisar os custos e benefícios. Mas vi aqui uma brecha, vi uma oportunidade, porque eu acabaria resolvendo o problema de muita gente. Então, descongestionaria um pouquinho os balcões, porque eu também estaria mais ali um posto para atender esses utentes. Foi assim que eu abracei a causa, tá? Analisei os custos, benefícios, ele mandou-me todos os contratos, todos os passos que tenho que dar, criei uma equipe, mobilizei o pessoal, eu fiz inclusive até um recrutamento interno, ao invés de pegar pessoas de fora, peguei pessoas já da casa, pessoas que trabalhavam no caixa, nas lojas,
trabalhavam em posições estratégicas que adequavam-se muito bem ao perfil de um bancário. Peguei essas pessoas e coloquei então no serviço de agenciamento bancário. Ok? Então, agora foi ali uma grande oportunidade que eu tive de resolver o problema. Resolver o problema de muitas pessoas. E, felizmente, quando abrimos, a coisa começou a funcionar, pessoal. Yeah. Então, você tem aqui já uma oportunidade, né, de resolver o problema de uma série de pessoas. Tá? Pessoas que querem estar inseridas aquela inclusão financeira no circuito financeiro. Pessoas que querem ir lá no agente bancário para a procura de uma série de serviços que a banca oferece. Então você está ali. É uma oportunidade? É. Tá? Nós, a nível da Olho Singelo, temos centro de formação profissional, temos a parte de loja de conveniência, temos ali os serviços gráficos, onde se faz cópia, digitalização, encadernação e etc. Então, são serviços muito procurados. Quando adicionamos lá o agente bancário, epá, fantástico, foi um casamento perfeito. Um casamento perfeito. E depois, então, não só facilitamos os nossos próprios clientes, como também começamos a receber visitas novas, porque é um novo serviço. Visita de pessoas que vinham especificamente para o serviço de agenciamento bancário. Ali foi todo um diferencial. Mais outra oportunidade que nós notamos, o custo de investimento. Vimos que, comparando com abrir um outro negócio, e porque nós, já estou a dizer que nós procuramos sempre diversificar as nossas fontes de renda. Nunca nos concentramos numa única fonte de renda. Não. Nós, quando abrimos a Olho Singelo, eu já logo comecei com essa visão. O foco inicial da Olho Singelo foi construção civil e obras públicas. Este, inicialmente, foi o foco principal. Entretanto, depois adicionamos ali a arquitetura, tá? Projetos arquitetônicos, a gráfica, tá? E fomos adicionando uma série de outros serviços ou outras fontes de renda. O centro de formação profissional, a gestão imobiliária. Quer dizer, você está a construir imóveis e depois você vai ter que sair e fazer gestão desses imóveis. Tá? Então, atuávamos em fiscalização de obra, quer dizer, em tudo um pouco. E já um amigo no Dubai, né? Eu cheguei a fazer uma visita ao Dubai e naquela também de visitar uma série de imóveis para ver se dava ou não para investir na imobiliária no Dubai, por ali alguma coisa que renda fora do mercado angolano. E o rapaz disse-me, então diga-me lá, senhor, o que é que o senhor faz em Angola? E eu antes mesmo de dizer, ele é um brasileiro que está lá no Dubai já há muitos anos, antes mesmo de começar a dizer o que é que eu faço em Angola, ele já disse, se o senhor for empresário, eu já sei que você não faz uma única coisa. Diferente daqui no Dubai, às vezes a pessoa é empresário e pode ficar só na linha de vendas de carro, ou na fabricação disto ou daquilo, ou na construção. Ele fica focado só num único setor. Mas eu já sei que o angolano, para sobreviver, tendo um empreendimento, ou no mundo do empreendedorismo, normalmente ele não foca só numa única coisa. Ele tem assim vários clientes angolanos porque como ele fala português por ser brasileiro, então ele atende não só árabe, quer dizer, Dubai aquilo é um mundo, né? É um mundo. Quase que metade do mundo circula ali, viajantes, né? Então logo tem que ter pessoas que são pluríngües, né?
que conseguem falar uma série de línguas e atenderem as pessoas com facilidade. E ele, felizmente, fala o português, então facilmente nós tivemos a interação. Então, essa é a realidade. Eu também constatei isso. Muitos angolanos investem, de facto, mas não limitam-se em um único negócio, uma única fonte de renda. E eu nem recomendo, porque a dada altura, nós, depois de estarmos a investir na construção civil, e estávamos aí a investir na construção civil, a dada altura ficamos sem obras. E agora você tem funcionários, já não tem obra, as obras terminaram. Como é que você vai se manter no mercado? E nós estamos há 18 anos. Este ano vamos completar 18 anos. 18 anos no mercado, 18 anos, sem fechar, a manter a consistência, a resiliência. Você tem que ter múltiplas fontes de renda, descentralizar. Então foi quando nós achamos uma oportunidade na abertura de agente bancário. Então pegamos funcionários, abrimos e começamos a fazer ali os serviços de agenciamento bancário. Hoje já existem muitos outros bancos também aqui a investirem nos serviços de agenciamento bancário, tá? E que você pode não se limitar em ficar focado numa única instituição financeira, de modo a que você consiga também ter a diversificação nos serviços de agenciamento bancário. Ou seja, a oportunidade que você tem hoje de entrar no serviço de agenciamento bancário é você ser próximo, uma pessoa jurídica, né? No caso uma empresa, próximo de um banco, parceiro de um banco. Você vai ter uma relação mais próxima comparando a qualquer outro cliente, tá? Porque você é um parceiro. Depois, como são vários bancos hoje que agora já têm serviço de agenciamento bancário, você tem a oportunidade de não se prender só a um único banco. Você pode ter um agente bancário BFA, depois também abre um agente bancário BAI, podes abrir um outro agente bancário BNI e você consegue fazer relações, esse triângulo, com 3 bancos em simultâneo e tê-los mais próximos de si como parceiros. Está vendo? Tá? Então, agora em termos de rendimento, como o custo não é tão alto, o benefício consegue superar os teus custos e você consegue ter retorno. Por exemplo, só no mês de fevereiro eu tive, a nível dos meus agentes bancários, um rendimento de mais de 1,5 milhão de kwanzas. Tá? Mais de 1,5 milhão de kwanzas. Mês de dezembro eu tive mais de 1,6 milhão kwanzas. Mês de novembro teve outro pico. Quer dizer, você quando tem pessoas que conseguem efetivamente ali comprar a ideia e entender o negócio, então essas pessoas que vão fazer é te ajudar a lhes ajudar. Ou seja, você já consegue saber que você ganha em função de número de operações. É como quem, por exemplo, faz táxi. Está a ver? Se você estiver a fazer táxi, você sabe que você ganha não é só em função do número de corridas que você faz, a menos que seja um táxi personalizado. Mas se não for um táxi personalizado, você não só ganha em torno do número de corridas que você faz, você ganha também em função da quantidade de pessoas que você consegue levar. E à medida que elas forem fazendo as paragens, né,
E aquele, o desce, sobe, desce no percurso que você faz. Aí você consegue ter uma boa rotatividade, entrada de valores e consegues fazer uma boa faturação. Mas a grande vantagem você ao apostar no agente bancário exatamente está em que você coloca o dinheiro próprio e à medida que você for tendo aqui a entrada de valor, o custo de manutenção dos seus equipamentos é muito reduzido. Logo, você vai ter mais entradas do que saída. O custo operacional não é muito alto. O que você vai pagar é funcionário, vais pagar a internet, vais pagar a segurança. E às vezes a segurança não é na totalidade 100% porque você já está dentro de umas instalações que já tinha todos esses serviços ali acoplados. Então, praticamente ali o agente bancário é apenas mais uma fonte de rendimento, então é um complemento, tá vendo? Vai equilibrar bastante ali as despesas, você não vai ter custos muito altos. E tendo custos reduzidos, você vai ter benefícios maiores do que os custos. Logo, você pode fazer ou aportes financeiros para ir aumentando o volume do teu negócio no agenciamento bancário, o capital de circulação, ou então você pode pegar esse valor e colocar numa renda que você consiga valorizar de uma outra forma. Está ali, é estratégico, está a ver? É estratégico. Eu já cheguei a ter rendimentos abaixo de 1 milhão, quando não sabia bem da métrica, não entendia bem o jogo. Já cheguei a faturar 200 mil kwanzas, já cheguei a faturar 300 mil kwanzas, já cheguei a faturar 500 mil kwanzas, já cheguei a faturar 700 mil kwanzas. E quando entendi bem a regra do jogo, eu disse não, eu na verdade posso faturar muito mais. Então, a oportunidade que você tem é que de facto você também pode aumentar, escalar a quantidade do valor faturado. Tens essa oportunidade. Vou mais uma vez fazer aqui a relação com o serviço de táxi. Imagine que você tem um único táxi e você já está a render uma certa quantidade de valor. Então, se você quer aumentar o volume, mas não tens como aumentá-lo com um único táxi, o que é que você vai fazer? Vais comprar mais um carro. E se calhar vais comprar dois. Depois, ter uma frota. Então, você ao ter a frota de táxis, logo essa frota vai aumentar o volume das tuas entradas, do teu fluxo de caixa. Então, e você consegue fazer uso desse dinheiro para outras finalidades ou aplicar em outros negócios. É isso que você vai fazer com o agente bancário. Também tens essa possibilidade de pegar o rendimento que você vai fazendo de um posto, depois abrir mais outro, e esses postos todos juntos conseguirem te dar um valor maior. É possível você escalar com esse negócio? Você pode aumentar e crescer em número de postos e também, por sua vez, crescer na sua rentabilidade. Uma outra grande oportunidade que você tem aqui, além do rendimento, é que você, como coloca um dinheiro no agente bancário, aquilo que chama-se capital de circulação, aquele dinheiro é seu. É seu. Diferente de você investir num táxi, onde os riscos são maiores, porque você vai ter, às vezes, estamos a falar de táxi, mas você pode depois comparar com qualquer outro negócio. Eu gosto de usar essa comparação de táxi porque muitos gostam de comprar carros para meter num processo, né? Então, diferente de você investir num táxi, o agente bancário, o dinheiro que você vai colocar é um capital de circulação. Aquele dinheiro é seu. Então, aquele dinheiro só vai perder diante da inflação, tá?
Mas o carro, por exemplo, ele vai depreciando à medida que o tempo vai passando, depois vai começar a apresentar os seus problemas mecânicos, ele vai precisar de manutenção um pouco pesada, depois tem uma série de outras situações, do polícia, etc, etc. Analisa bem todos esses riscos. É como investir no agro. Se você não tem domínio, você pode ser vítima de uma praga, a praga, seja os fungos, fungicidas, os insetos, tá vendo? Os fungos, os insetos e qualquer outra praga que a tua planta pode ter e você perder toda a safra e acabar não colhendo e ter um prejuízo ou um risco muito grande. Na banca também tem esse risco. Agente bancário também tem o seu risco. Eu vou falar aqui e vamos falar sobre como mitigar, tá? Como mitigar os riscos. Mas veja, o seu capital de circulação, à medida que você for, se desejar aumentar esse capital de circulação, você vai aumentar. E quando um dia decidires parar com serviços de agenciamento bancário, o dinheiro está ali intacto, é seu. Você usa como bem entenderes. É seu dinheiro, está ali. É tipo o dinheiro que deverias colocar. Alguns preferem colocar este dinheiro. Imagino que eu tenho 10 milhões de kwanzas e vou colocar os 10 milhões de kwanzas justamente numa conta a prazo. Vou aplicar. Porque vou ter uma renda fixa. Meu amigo, eu costumo dizer que não existe renda fixa. Você se pensa em pegar num dinheiro e colocar numa renda, numa conta a prazo, ao invés de investir no agente bancário, você vai ter mais perda do que benefício. Sabias? O teu dinheiro corre mais riscos porque ele pode depreciar com maior rapidez do que você ter um agente bancário. Por quê? Porque o agente bancário, você, à medida que for fazendo o número de operações, o teu dinheiro, primeiro é que o teu dinheiro vai manter-se ali intacto. Segundo, é que você, à medida que entenderes o jogo, teres mais operações a serem realizadas, vais ter mais dinheiros a entrar e comparando com os juros que ganharias aplicando o teu dinheiro, você vai ter um benefício maior. Tá vendo? Um benefício maior. Eu, volta e meia, a nível do agente bancário, em termos de benefício, muitas vezes passa de 500 mil kwanzas. Os meus custos diversos, quando espalham-se os custos, desde pagamento de salário, internet, segurança, fundo de maneio, todos os custos, muitas vezes, quando eu faço conta, às vezes vai às meias, comparando com o que eu tenho em termos de benefício. Então, se for às meias, imagine que eu ganhei esse mês 1,5 milhão de kwanzas. Com 700 mil kwanzas, 750 mil kwanzas, tirei todas as despesas que eu precisava do meu mês. Logo, eu tenho já um lucro de 750 mil kwanzas. O que é que eu faço com esses 750 mil kwanzas? É um lucro, depende qual será a minha estratégia. Se eu quero aumentar o capital de circulação, aumento. Se eu desejo investir isso numa outra área, invisto. Se eu desejo fazer divisão de lucros, faço divisão. Tudo já vai depender de como é que eu vou definir. Tá vendo? Então, tá ali. Logo, você não vai ter essa renda, não vai ter essa renda. Você pode investir ou colocar este dinheiro como a conta a prazo, 10 milhões de kwanza, 5 milhões de kwanza, não vais ter uma renda igual. Nenhum banco te vai pagar até o final do mês. Você ali a aplicar 10 milhões de kwanzas, você a ter uma renda acima de 500 mil kwanzas. Não, não vais ter. Tá vendo? Pode fazer conta, você não vai ter. Mensal, esse é rendimento mensal, não terás. Não terás. Mesmo você tendo um Yango, depois você também não vai ter um rendimento parecido, acima de 500 mil kwanzas, 700 mil kwanzas. É muito difícil. Tá vendo?
Então, você agora faz as contas e analisa o valor que você vai investir comparando com aquilo que são. Ernesto, existe risco? Existe. Existe sim risco. Você pode correr o risco de, por exemplo, ao sair do seu posto de agente bancário para ir para o banco fazer um depósito, sofrer um assalto. Se acontece isso, muitas pessoas já ouvimos falar, né? Sofreram um assalto e roubaram dinheiro e etc. Isso acontece, sim. Então, você como é que deve mitigar isso? É não levar um volume muito avultado de dinheiro, não coloca todos os teus recursos de uma única vez, a pessoa levar para ir fazer depósito. Você tem que ir aqui, enquanto tem um valor na conta, você a trabalhar, outra parte tem em físico, outra parte tem na tesouraria. O que tem na tesouraria já vai para o banco. O que você tem em físico, tens em mãos. O que você tem na conta. Por outro lado, também, o risco de receber, por exemplo, notas falsas. É um risco que acontece. Então, o cuidado que você tem que ter é ter sempre um detetor de notas para que possas identificar se as notas são de facto verdadeiras ou não. Quando tens um detetor de notas, logo você consegue mitigar esse risco, tá? Então, é muito importante isso, pessoal, porque esses amigos do alheio, armados espertinhos, querem sempre introduzir no circuito financeiro as notas falsas. Então, quando você não tiver o cuidado, o que vais assustar entrou notas falsas no teu agente bancário e o banco não vai assumir isso. Você vai se responsabilizar com esta falha. E quando você assume esse risco, logo você tem prejuízo. Então, os funcionários têm que estar preparados para conseguir identificar as notas verdadeiras das falsas. Tá? Isso é muito importante. Por outro lado, também pode existir ali o risco, mesmo no processo, estamos a falar de um aplicativo feito por homens imperfeitos, estão suscetíveis a errarem. Então, o aplicativo pode falhar, ele pode duplicar uma operação, quer dizer, você imagina que você está a fazer uma operação depósito. Então, depósito de quanto? Recebeste depósito de 50 mil kwanzas. E ao fazer a operação de depósito, o dinheiro, o depósito é duplicado. Quer dizer, sai na sua conta de agente bancário, em vez de sair 100 mil kwanzas, sai 200 mil kwanzas. Duplicou o valor. Isso pode acontecer. E quando assim acontecer, o que deves fazer é, no final do expediente, ao fazer o controle, solicitar que o banco te ajude a fazer estorno dessa operação. Se você não fazer isso, o que vais correr aqui é o risco de perder esse dinheiro. Porque se o cliente der conta que no valor dele entrou o dobro daquilo que ele depositou, ele pode fazer o quê? Usar todo o dinheiro. E depois você vai ter dificuldade de reaver aquele dinheiro. Isso acontece na banca. Os próprios bancos mesmo comerciais, eles têm também este risco. Eles volta e meia acabam tendo um cliente que usou o dinheiro do banco quando não devia, porque recebeu um depósito por engano, recebeu uma transferência por engano, cometeu-se ali um erro. Por isso é que chamam, o pessoal da banca chama de gato. Alguém cometeu um gato, tá vendo? Então, e o cliente armado espertinho conseguiu usar o dinheiro. Pronto, é um risco, mas é um risco calculável. Pode-se fazer ali um bloqueio na conta do cliente. O banco, como você é parceiro, o banco vem sempre em sua defesa, tá? Ele vai colocar ali um bloqueio. O cliente, quando receber um valor mais lá para frente, nos próximos dias, aquele valor vai ficar cativo. E quando for cativo,
depois o que o banco vai fazer é resgatar o dinheiro que ele usou, que não devia ter usado, que é do agente bancário, e vai fazer a reposição. O banco não faz a reposição, o banco não paga pelo teu erro, atenção. Ele vai ajudar a resolver o seu problema, o seu desafio. Ele não vai pagar, tipo, você, o sistema duplicou o valor, agora ele vai assumir isso. Ele não faz isso. Porque você tem que ter parte da responsabilidade ali, tá vendo? Eles são responsáveis de ir atrás do valor. Agora você é responsável de ter a paciência de fazer ali o controle para ver se de facto alguém ou uma operação ocorreu mal e que tens que solicitar o estorno. Tá? Assim você vai começar a mitigar os riscos. Mas as oportunidades, comparando com os riscos, são maiores. As oportunidades vencem. Tá? Você vai se tornar um parceiro de um agente bancário, de uma instituição financeira, vais facilitar a inclusão financeira, você vai ter um rendimento superior comparando a investir em outros negócios com o mesmo valor de investimento, é um valor de investimento baixo e o rendimento é maior. Então você dá a oportunidade de empregar mais pessoas, além daquilo que é mesmo os serviços que você vai oferecer. Você vai poder aqui empregar pessoas, tirar pessoas da linha de desemprego, tá? E, na verdade, você vai começar, como instituição, ter uma nova fonte de rendimento. Então, as oportunidades estão ali. Você pode investir num serviço de agenciamento bancário. Eu, para ser sincero, comparando custo-benefício, ainda costumo ver que os benefícios são maiores que os custos. Tá? Então, meu amigo, se você deseja investir num serviço de agenciamento bancário, analisa todos esses benefícios. Você vai se tornar parceiro de um banco. É bom. E você pode se tornar não parceiro de uma única instituição, tá? Pode ser de várias instituições financeiras e você começar a ter aqui um nome a nível das bancas, que quando você chegar a nível de um banco e solicitar um crédito, você já é olhado com uma outra percepção, com outros olhos. O atendimento é diferenciado, você já é acolhido de forma diferente, você já é tido de forma diferente. Então é isso aí, tem grandes oportunidades. Foi por essa razão que me fez investir no serviço de agenciamento bancário, tá? Então eu olhei para isso. Hoje eu tenho uma relação com o banco mais estreita e volta e meia o banco está sempre ali a fazer e-mails para mim e nós estamos sempre a ter alguma interação. Agora analise só, um cliente assim, um parceiro assim, quando for lá bater a porta do banco para solicitar alguma situação qualquer que ele esteja a necessitar, é mais provável não que esse banco venha dar uma atenção personalizada a esse parceiro? Com certeza. Então tens aqui uma grande oportunidade, tá? Se você quer investir no serviço de agenciamento bancário, pessoal, analisa todos esses detalhes, tá? E veja que de facto os passos que você deve dar para investir nisso. Algumas pessoas mandam sempre mensagem: Ernesto, eu na verdade tenho estado a ter dificuldade, é muito burocrático, alguns bancos exigem muito em termos de papelada e etc. Nós, eu particularmente, aqui a nível do meu canal, tenho estado a fazer lives assim para facilitar a vida de muitos que querem entrar no mercado de agente bancário, tá? E à medida que eu for fazendo aqui live, vou sempre passando dicas para desconstruir essa suposta burocracia, tá? Então, continua a acompanhar os meus vídeos. Você, em algum momento, vai sempre ter aqui uma dica que vai ser uma virada de chave. Vais entender melhor
para entrar nesse mundo do serviço de agenciamento bancário, tá bom? Então, olha, meu amigo, se essa live foi de facto boa para si e você achou interessante aqui o conteúdo, por favor, coloca ali um like, subscreva também o canal, não deixa de partilhar com outros pequenos e médios empreendedores, mesmo que for um grande empreendedor que queira também ter esse serviço ali, partilhe com ele, por favor, e assim pelo menos mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e o YouTube vai distribuir de forma orgânica aqui este conteúdo. Tá bom? Foi um prazer falar para vocês. Continua a acompanhar aqui o meu canal, continua a acompanhar para que possas ter uma série de insights naquilo que é a minha experiência e visão sobre serviços de agenciamento bancário. E mais uma dica, eu no dia 26 de março, às 20 horas, vou dar uma mega aula, onde vou ensinar ali o mapa. Na verdade, é uma metodologia que eu criei para ajudar as pessoas a traçar o passo a passo para abrir o seu agente bancário. Nessa aula eu vou ensinar dicas do passo, mas também o passo a passo para você abrir o seu agente bancário e conseguir dar certo. Desconstruir todas as burocracias, todas as dificuldades, você vai ter ali uma mega, super, hiper aula, tá bom? Então espero que você continue a acompanhar e no dia 26 esteja comigo às 20 horas para conseguires assistir essa mega aula, tá bom? Então foi um prazer falar para vocês, desejo tudo de bom a todos e um ótimo final de semana, tá? Um grande abraço a todos.